Olá, bom dia. Começamos agora mais um Secov SP Debate. O tema de hoje é a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que nós vamos conversar com o deputado do DEM, Kim Kataguiri, que é o relator da matéria na Câmara dos Deputados. Kim, bom dia. Bom dia. E para debater junto com ele, o advogado Marcos Sais. Marcos, bom dia. Bom dia. E eu lembro que você que está nos acompanhando pelo Facebook pode participar da nossa conversa enviando através do Face as suas perguntas, os seus comentários. Bom, Kim, vamos começar falando de tramitação agora, volta do recesso parlamentar. A gente estava até comentando antes do início do programa que esse projeto aí de Lei Geral de Licenciamento Ambiental já vem de muito tempo, né? Agora passou mais uma fase aí de consulta pública, não é? Mas já está pronto para ir a discussão mesmo na comissão? Na verdade, está pronto para ir a plenário em votação. Já para plenário? Já para plenário. Eu tenho a perspectiva de votar ainda nesse mês, né? Depois da reforma previdenciária e da votação da lei de diretrizes orçamentárias, eu trabalho para que o licenciamento seja a prioridade do plenário. Agora, para quem está acompanhando, quais seriam os pontos principais que estão nessa lei, o que muda em termos de concessão de lei ambiental? Na verdade, primeiro, não existe lei geral de licenciamento ambiental, então não é uma nova lei geral, é a primeira lei geral de licenciamento ambiental. Então, pela primeira vez, a gente tem parâmetros positivados em legislação para o país inteiro, em termos de prazo, em termos de objetividade também, que os critérios a serem exigidos desde o termo de referência, de tudo que vai ser apresentado no estudo de impacto ambiental, até posteriormente as condicionantes, que é aquilo que vai viabilizar o empreendimento, ou seja, o empreendimento vai causar determinado impacto ambiental e aquele impacto precisa ser mitigado e se não puder ser mitigado, precisa ser compensado. Agora, a partir desse texto, em todo o país, e a maior parte dos licenciamentos são feitos pelos órgãos estaduais, pelas secretarias de meio ambiente, vão ter de determinar suas condicionantes, ou seja, as medidas para mitigar os impactos, para compensar os impactos, com relação direta ao empreendimento, porque a gente via absurdos em licenças país afora, como, por exemplo, foi relatado no grupo de trabalho pela CNI, que determinado empreendimento, o órgão licenciador exigiu um estádio de futebol para mitigar os impactos ambientais, né? O que realmente é absolutamente bizarro e que, acompanhando muito do trabalho do Ministério da Infraestrutura, os absurdos são regra para obras de infraestrutura, né? Você vê realmente diversas medidas que não têm absolutamente nada a ver com o impacto ambiental sendo exigidas para viabilizar o empreendimento. Então, antes de qualquer coisa, nós passamos a ter uma lei geral. Essa lei, ela dá prazos para o país inteiro, prazos mínimos para a duração de cada licença, modalidade de licenciamento, a licença por adesão e compromisso, que é mais simplificado, o licenciamento bifásico, que é para aqueles empreendimentos que não faz sentido separar a licença de operação da licença de instalação, e também critérios objetivos, né, para acabar ao máximo com o poder discricionário do órgão licenciador. Claro, todo estado vai ter sua margem para interpretação de acordo com o porte potencial poluidor na sua região, mas a gente acaba com discricionalidades que permitem absurdos e que dão margem para gargalos de corrupção e de improdutividade. Antes de passar a palavra para o Marcos, eu queria lembrar que essa questão de licenciamento ambiental é uma das grandes travas que nós temos, inclusive em projetos de infraestrutura, porque você, mesmo tendo licenciamento, você tem questionamentos posteriores. Além de o licenciamento demorar muito para ser dado, a possibilidade de você iniciar empreendimento, quando começa, tem muita margem para questionamento. A nova lei tende a acabar com isso? Exatamente. Acabar não, porque questionamento jurídico aí a gente precisa dialogar com o Ministério Público e suas prerrogativas que precisam ser revistas, mas esse é outro tema. Mas nós com certeza vamos diminuir, vamos aumentar a segurança jurídica, né, que foi um dos principais objetivos no meu relatório, justamente para garantir que o procedimento já esteja previsto em legislação, que os órgãos licenciadores estejam respaldados por essa legislação e posteriormente não possam questionados pelos seus procedimentos. Então, a ideia é sim utilizar a linguagem mais objetiva possível, nos referindo muitas vezes à Lei Complementar 140, que é que define as competências de quem é que licencia em cada esfera, em cada instância de poder, e garantindo também que essa legislação seja unificada e que pelo menos as bases, né, os critérios mínimos sejam adotados por todos os estados. Então, agora o advogado Marcos Sais, eu queria saber, acho que vale colocar especificamente no setor da construção, os grandes entraves que se tem por causa da licença ambiental.
Bom, mais uma vez, bom dia, Denise, bom dia, deputado. Faço um elogio, venho reiteradas vezes fazendo esse elogio ao deputado que vem tendo um diálogo muito forte, muito intenso com todos os setores. Fez isso dentro da própria Câmara, com públicas, uma coisa muito elogiável, e abriu para consulta pública não só a última versão do texto, mas todas as demais versões, e por isso teve bastante contribuição de todos os envolvidos. Denise, sobre a questão que acaba tendo muito problema para o setor produtivo como um todo, o que é muito importante na lei, como o deputado já disse, é você ter uma uniformização. Se precisa ter, para poder empreender, previsibilidade. Quanto tempo, o que fazer e quanto custa. Então, esse tipo de situação que a lei tende se não resolver, como disse, melhorar muito. A gente tem no país hoje, foi feito um levantamento recentemente pela Secretaria da Presidência da República, mais de 70 mil normas tratando de questões ambientais. Então, você tem norma de mais e segurança de menos. Daí a importância de ter uma norma que uniformize no país as principais questões relacionadas ao licenciamento ambiental, para se ter planejamento e segurança jurídica. Um exemplo que o deputado já falou aqui da licença ambiental por adesão e compromisso. Existe em alguns estados, era sempre regulamentado por normas infralegais, o que garante, quase uma certeza de judicialização para discutir esse tipo de norma. E eu dou o exemplo de Santa Catarina, que fez uma lei para tratar da licença por adesão e compromisso, e no primeiro dia de vigência da lei houve uma ação declaratória de inconstitucionalidade, uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público. Acho que para o bem do licenciamento ambiental, do meio ambiente, da sustentabilidade como um todo, essa ação foi julgada improcedente, e lá em Santa Catarina vem acontecendo a licença por adesão e compromisso, que é para atividades extremamente conhecidas, e com isso há uma diminuição em torno de 25% do tempo de análise que os técnicos têm que se dedicar para esse tipo de licenciamento, repito, conhecido, e que pode ter essa nova modalidade muito mais dinâmica, muito mais moderna, guardando o tempo dos técnicos para aquilo que realmente tem que ser debatido, estudado, analisado de uma forma muito mais profunda. Então, esta lei que foi plenamente possibilitada a participação popular e que deve vir, aqui é uma questão, previsibilidade não é só para o empreendedor. A previsibilidade de saber o que agir também deve ser para o servidor do órgão ambiental, que muitas vezes é colocado numa posição, quando o deputado falou, o órgão de controle, o Ministério Público tem uma função primordial no país, mas muitas vezes, e teve uma sentença muito recente na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, deputado, numa ação de improbidade contra 10 servidores do IBAMA. Uma ação de improbidade porque eles deram um parecer técnico favorável a uma licença. E o juiz disse: a ação de improbidade e as demais ações que o Ministério Público possui não servem para coagir os servidores dos órgãos ambientais, que tem que ter liberdade técnica. Quando for falar, tem que ter menos subjetividade jurídica para poder ter análise técnica, que é uma análise muito difícil de ser feita. A lei ela vai ajudar muito o setor produtivo, que produz com respeito ao meio ambiente, mas também os servidores, os órgãos ambientais que necessitam ter essa segurança. Por isso que a lei é tão ansiada por todos aqueles que querem o desenvolvimento sustentável. Me parece que quem trabalha contra a lei gosta de como nós estamos hoje, que é um limbo e que gera muito debate. Por isso o setor produtivo apoiou desde o início, não pediu flexibilização, não pediu relativização de licenciamento, pediu sim simplificação e previsibilidade. Por isso que nós estamos tão ansiosos, Denise e deputado Kim, que a lei possa finalmente ser votada após esses 15 anos de tramitação, e a gente possa ter a Lei Geral do Licenciamento, que vai ser um marco, se não para resolver tudo, mas para evitar grande parte dos problemas que ocorrem nos dias de hoje. Agora, deputado Kim Kataguiri, houve uma discussão aí quanto à possibilidade de algumas categorias não terem necessidade de licenciamento ambiental. Isso continua presente nas discussões? Isso, na verdade, a dispensa de licenciamento, ficou bastante reduzido o artigo, né? A gente decidiu dar um licenciamento simplificado para essas atividades que tem, como foi bem colocado aqui pelos sites, o impacto já conhecido, você já sabe quais são as medidas que precisam ser tomadas, o empreendedor só precisa tomar aquelas medidas, se comprometer a tomar e o órgão fiscalizador fiscalizar. Então, a gente está dando esse procedimento simplificado em regra, né? A grande discussão era de dispensa para agropecuária, para silvicultura, floresta plantada, todo esse setor que é importantíssimo para a economia do país e que tinha essa demanda argumentando que, bom, as medidas que eu preciso tomar já são conhecidas, já existem diversas leis, já existem diversos atos administrativos que eu preciso ter licença de supressão de vegetação, eu preciso seguir a lei dos agrotóxicos, eu preciso ter outorga de recursos hídricos, logo não precisaria do licenciamento ambiental.
a gente conseguiu chegar num acordo, no meio termo, que é basicamente aquele produtor que tiver cadastrado no cadastro ambiental rural, né, que é um dispositivo relativamente recente, vai poder operar, vai poder ter a sua licença para exercer a sua atividade sem maiores problemas, que foi um consenso entre as ONGs ambientalistas, os representantes dos órgãos licenciadores e os próprios empreendedores, né? Essa era a principal discussão. Isso está retirado, não há mais a dispensa, mas há esse licenciamento simplificado pelo cadastro ambiental rural. E existem exceções muito pequenas, como por exemplo para emprego de forças armadas, que aí efetivamente não dá para o Exército esperar a licença para abrir um caminho para mandar forças armadas para proteger nossas fronteiras, né? Claro, aí tem limites essa restrição toda. Eu perguntei isso, inclusive, porque a gente está no momento de grandes discussões em relação à questão ambiental no país e uma flexibilização maior pode acirrar essas discussões todas, né? O governo querendo, inclusive, alterar algumas regras, restrições, questão de garimpo, medição de desmatamento. Então, pegaria não a área de construção civil especificamente, mas a área de mineração e também de agropecuária. Então, eu aproveito para saber como é que você está vendo essa discussão toda. Bom, antes de qualquer coisa é importante esclarecer, né, que o licenciamento ambiental não é uma licença de supressão de vegetação, né? Ou seja, é importante deixar claro para as pessoas que não é o licenciamento em si que vai definir o quanto vai ser desmatado, se vai ser desmatado, se não vai ser desmatado, o que é legal, o que é ilegal desmatar. Para isso já existe legislação específica e o licenciamento é só o processo pelo qual o empreendimento passa. Isso é importante ficar bastante claro, porque muitas pessoas confundem o licenciamento ambiental com um código ambiental, ou com o conceito de reserva legal, ou com outros conceitos que estão separados do licenciamento. O que define o que pode, o que não pode, o que vai ter reserva legal, o que não vai ter reserva legal, é o código ambiental. O licenciamento em si, ele basicamente funciona para você tomar medidas que vão muito além daquilo de tratar a vegetação, né? Vão muito além disso. Então, tratam dos impactos, inclusive, muitas vezes, socioeconômicos de determinado empreendimento, que você precisa mitigar esses impactos, que você precisa compensar esses impactos. Muitas vezes, por exemplo, envolvendo recursos hídricos, hidrelétricas, que você tem um grande impacto ali no meio ambiente, você toma determinadas medidas para que esses impactos sejam menores. Então, é algo que é muito mais abrangente do que desmatamento em si, né? Existe determinado debate envolvendo licenciamento sobre, em determinadas áreas que eu vou ter um processo simplificado, em determinadas áreas que eu não vou ter um processo simplificado, porque tendo licenciamento, existem aqueles que argumentam que é mais fácil se prevenir contra o desmatamento. E tem aqueles que dizem que não. Bom, o desmatamento já é ilegal, o desmatamento ilegal já é ilegal, abrir estradas sem licenciamento ambiental já é ilegal, já está na lei de crimes ambientais, você não precisa passar por licenciamento ambiental por isso. É o poder público que precisa se organizar e fazer efetivamente o seu papel de fiscalização e de controle. E em relação ao debate ambiental, eu acho que tem exagero de ambos os lados. Eu acho que tem tanto o lado árvore boa é árvore tombada, como fábrica boa é fábrica fechada, né? E eu acho que nenhum dos dois, evidentemente, é a solução, mesmo porque a gente precisa, e justamente o que eu tenho buscado no relatório, é de um equilíbrio em que a gente tenha sustentabilidade. E nisso eu concordo muito com a ministra Tereza Cristina, quando ela diz que não há que se falar em sustentabilidade quando você tem pessoas passando fome, né? Então você precisa ter um equilíbrio, né? Ao mesmo tempo em que você preserva o meio ambiente, você utiliza os recursos naturais de maneira sustentável para garantir que os seres humanos também sejam atendidos, né? Vale lembrar que a prioridade da nossa Constituição, do nosso ordenamento jurídico, a prioridade da nossa escolha enquanto sociedade, apesar de ter pessoas que discordem disso, o centro é o ser humano, né? E isso precisa ser retratado. A sustentabilidade do meio ambiente também existe, funciona e deve ser protegido em função do ser humano, para a gente proteger e garantir que as futuras gerações tenham um meio ambiente sustentável. Jamais sacrificar o ser humano em vantagem de determinada floresta ou de determinada outra espécie de animal, né? A ideia central é priorizar o ser humano, e priorizar o ser humano significa, inclusive, proteger o meio ambiente. Eu acho essa questão que o deputado fala é extremamente importante, porque quando se fala da sustentabilidade, e nós vivemos num momento do país onde esse fla-flu, Grenal, ou como se quiser chamar, não é produtivo, né? Você não pode diferenciar, e acho perfeito, deputado, né? Não, eu sou a favor do meio ambiente, eu sou a favor de desenvolvimento.
Só funciona adequadamente. O artigo 225 fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. E talvez o que mais polui seja exatamente as ocupações irregulares, a falta de saneamento, que é uma pauta muito aí que o próprio Ministério do Meio Ambiente vem querendo enfrentar, que é o meio ambiente urbano. E tem se falado agora muito de APP urbana, e toda essa questão tem que ser enfrentada sem radicalismo, seja para um lado, seja para o outro. Defender uma maior ou menor preservação, um maior ou menor desenvolvimento tem que ser feito. E se a gente pega o tripé da sustentabilidade, como foi falado, você fala do viés social, ambiental e econômico. Privilegiar um dos três, o tripé fica torto. Então, realmente, defender uma lei para defender... acho que tem que ter a árvore em pé ou a fábrica fechada, você não vai encontrar o equilíbrio, que é o que precisa, me parece, que é o processo legislativo para encontrar o equilíbrio. Então, você tem as forças todas atuando, mas, realmente, você ter, de um lado, radicalismo e de outro radicalismo, a gente vai continuar com uma lei ruim, porque ela tem que realmente fazer que a sustentabilidade ocorra. É uma questão importante, o deputado está falando, a diferenciação entre o direito material e o direito processual ou procedimental. A gente tem várias normas de direito material, questão ambiental, Código Florestal, Lei da Mata Atlântica, Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que dizem como, quando e de que forma você pode fazer. Essa lei vem para procedimentalizar, como bem disse o deputado. Então ela não vai tratar de competência, ela não vai dizer que pode cortar mais ou cortar menos. Vai simplesmente, e é isso que está se propondo a fazer, dizer como fazer. E nisso vai muito bem ao trazer todas as espécies de licença, os prazos que a gente espera tanto que sejam cumpridos depois pelos órgãos ambientais. Mas se daí nesse momento o executivo não der apoio, Denise, ao órgão ambiental, com falta de corpo técnico, você não consegue fazer. Mas eu acho que é muito importante nesse ponto voltar ao Ministério Público, que o Brasil é engraçado, tem que ter lei para dizer aquilo que é lógico, E a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro disse no artigo 20, que foi uma alteração ocorrida no passado, na LINDB, que todas as ações do Poder Executivo, do Poder Judiciário, dos órgãos de controle devem levar em consideração o resultado prático. Então é justamente quando você está fazendo um empreendimento, você está passando pelo processo de licenciamento ambiental, que é a consagração do princípio da precaução, que é para evitar que impactos não sabidos ocorram. E você tem a judicialização para parar uma discussão técnica e iniciar uma discussão jurídica no âmbito do Poder Judiciário, não é a melhor opção para o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, eu repito, a esperança que o setor produtivo, que aposta na sustentabilidade tem, é que a lei ela traga mais previsibilidade, diminua o limbo e acabe um pouquinho com essa situação de como em 70 mil normas, tem norma para todo tipo, eu posso escolher o que eu quero. Então, ninguém quer escolher norma, quer ter um procedimento determinado para poder ser seguido. Agora, deputado, nesses pontos que você colocou em relação à agilidade, que não seria a lei de licenciamento que iria cuidar de todos esses aspectos, por exemplo, no caso de desmatamento, haveria então necessidade para se ter um objetivo de rapidez, de diminuir a burocracia, de uma reordenação de tudo que está envolvido, por exemplo, num grande projeto, por exemplo, a abertura de uma rodovia? Não, a ideia é justamente você ter critérios objetivos, você ter prazo e você racionalizar o processo, como foi colocado aqui. O setor produtivo nunca exigiu que se fosse flexibilizado, que você afrouxasse qualquer norma, mas só que você soubesse qual norma seguir, que é um pleito absolutamente razoável. Hoje é uma esquizofrenia você ter um trabalho gigantesco para saber o que você precisa seguir, depois que você chega a determinada conclusão, inclusive com a Secretaria de Meio Ambiente, você concorda com a Secretaria de Meio Ambiente, com o órgão licenciador, você cumpre todas as condicionantes, você faz tudo, tem o gasto, tem a espera, tem a demora, e depois sua obra é embargada pelo Ministério Público porque ele discorda, porque ele acha que o processo adotado pelo órgão licenciador é inconstitucional. E isso é absolutamente inaceitável e é ruim para o meio ambiente e para o empreendedor. Primeiro porque o empreendedor, na dúvida, não vai fazer nada, Pelo menos naquele estado, ele não vai querer arriscar. E segundo, para o meio ambiente, que você tira completamente a racionalidade do processo, porque o Ministério Público acha uma coisa, o órgão licenciador acha outra, e no final das contas, quando a obra é embargada, evidentemente o empreendedor deixa de tomar as medidas condicionantes, as condicionantes que foram determinadas pelo órgão licenciador para ele diminuir os impactos ambientais. E esse é o pior cenário possível, porque a obra não vai para frente, causou impacto ambiental e esse impacto ambiental não é mitigado porque não há interesse de mitigar porque a obra foi embargada, porque a licença foi suspensa. Ou seja, tudo fica parado, tanto o desenvolvimento econômico quanto a preservação do meio ambiente. Você já fez a obra já está lá, já está impactando, mas não se toma mais as medidas compensatórias ou mitigatórias necessárias porque o Ministério Público entrou com ação e judicializou. Então, a ideia é dar clareza e dar objetividade
para permitir que, inclusive, grandes obras, claro que precisam passar por um processo mais longo de análise, porque são mais complexas, porque precisam de mais técnicos, você precisa de mais gente, de mais mão de obra. E aqui eu concordo com o que o Sais falou, que também precisa ter vontade política do executivo de aparelhar e equipar os órgãos licenciadores para que a licença saia e para que eles tenham condições de trabalhar. Que esse é um problema grave que a gente tem hoje e é consenso. Empreendedor, órgão licenciador e a sociedade civil organizada que defende o meio ambiente concordam que hoje os órgãos licenciadores estão sucateados e isso precisa ser solucionado, né? E isso precisa ser endereçado pelo Poder Executivo. Sem isso não tem lei que resolva, né? Precisa ter vontade política para solucionar esse problema. E o outro aspecto é justamente esse. A legislação prevê um processo extremamente simplificado porque é simples, porque tem baixo impacto, porque tem baixo risco. E um processo, conforme vai aumentando a complexidade, conforme vai aumentando o risco e o impacto ambiental do empreendimento, vai aumentando o período de análise, mas sempre sabendo exatamente o que se deve analisar. Agora, uma legislação geral com abrangência em todo o país para evitar que estados e municípios possam estabelecer condições próprias? Na verdade, a lei ela estabelece parâmetros gerais, estabelece parâmetros para o Brasil inteiro. Porém, os estados ainda têm a liberdade para regular os seus procedimentos. E isso eu acho que não faria o menor sentido, existe demanda nesse sentido, existe lobby nesse sentido, acho que não faria nenhum sentido falei muito sentido, né? Acho que não faria nenhum sentido a gente colocar, centralizar e prever todo o procedimento de todo o licenciamento na Lei Geral de Licenciamento Ambiental, porque aí já não é mais lei geral, porque aí eu estou especificando, eu estou entrando em minúcia, eu estou microgerenciando o que é que o órgão licenciador vai fazer. Cada órgão licenciador em cada estado tem uma realidade diferente. Tem, inclusive, um dos critérios para o licenciamento é a localização. E eu não consigo levar em consideração, já foi tentado em textos passados, e justamente isso inviabilizou a aprovação do projeto, levar em consideração e positivar em norma federal a questão locacional. Isso não dá, né? Porque, primeiro, que o governo federal não tem nenhum estudo dessa magnitude, dessa capacidade para você já fazer um mapeamento do Brasil inteiro, que seria o ideal. Você já tem um mapeamento, você já sabe onde pode, onde não pode, onde... Beleza, mas não existe, e justamente por isso a gente precisa deixar o Estado, porque a realidade da mata que precisa ser preservada em São Paulo é completamente diferenciada, completamente diferente do Pampa do Rio Grande do Sul ou da Amazônia. Mas aí pode prevalecer uma situação meio de concorrência entre as várias regiões e que uma flexibilize mais do que a outra, até para atrair mais investimentos. Isso não pode ocorrer? Na verdade, não. Essa foi uma questão, né, E eu queria até acrescentar, pode ter uma conotação política também nessas determinações em alguma medida. Na verdade, essa questão, né, que é chamada guerra ambiental, né, foi levantada nas audiências públicas, a gente teve a preocupação de combater e não vai acontecer, primeiro, porque a gente tem os parâmetros mínimos na lei federal, né, e segundo, porque os estados, na verdade, não vai ser um decreto do governador, depende de quem é o governador, depende de quem é o secretário que está lá, que você vai definir quais são as tipologias a ser licenciadas e quais são os procedimentos. São os órgãos deliberativos, colegiados do CISNAMA, então são os conselhos estaduais de meio ambiente, que tem a representação pública, mas também tem a privada do setor produtivo e a privada das ONGs em defesa do meio ambiente. Então, esse procedimento é definido por esse colegiado, que é bastante equilibrado, que você consegue ter o diálogo, consegue ter o consenso entre determinados setores. E mais, apesar desse alarde, dessa argumentação em relação à guerra ambiental, hoje os estados já têm essa liberdade e essa guerra ambiental não existe. Basicamente porque os critérios para você colocar o seu empreendimento são muito mais em relação a questões tributárias, né, que basicamente interfere diretamente no custo, né, e no custo operacional, inclusive, daquele empreendimento, envolvendo o mercado e envolvendo a infraestrutura. Essas três questões são muito mais importantes do que a questão ambiental na hora de se analisar a viabilidade econômica do empreendimento. Então, a guerra ambiental não acontece em razão desses dois fatores. Agora, Marcos, em relação ao setor da construção, as diferenças regionais pesam muito e muitas vezes determinações de um município para outro? Pesam sim, mas eu acho que é importante ressaltar uma questão que o deputado falou, que é o seguinte. A primeira coisa que se faz no processo de licenciamento ambiental é verificar se a alternativa locacional escolhida é adequada.
Porque, como foi bem dito, você tem as leis que falam quando você pode suprimir, como é que funciona a compensação ambiental. Agora, a primeira coisa a se analisar é, cabe aquele empreendimento na alternativa locacional escolhida? A partir disso você vai ver como fazer. Então essa é uma questão muito importante e talvez, eu sonho ainda, deputado, o dia que a gente discuta zoneamento no país. Realmente, né? Você vai na Austrália, por exemplo, você debate aonde a praia é para surf, aonde a praia é para turismo, aonde a praia é para ficar intocada, aonde é para ter porto. Essa discussão tem a participação popular e depois, aonde está definido que é para ter porto, você só discute como vai ser feito o porto. Então, no Brasil, você, apesar de ter o zoneamento municipal, fica discutindo durante meses ou anos se você pode fazer ali para depois ver como pode fazer. E, Denise, é muito importante essa questão da lei geral, porque como o deputado explicou, a competência legislativa ela dá à União a prerrogativa de fazer norma geral para ser seguida no país todo, deixando depois a competência suplementar para os estados e numa leitura conjugada de artigos da Constituição para os municípios. O que hoje acontece, por exemplo, situações inusitadas, é município vedar no seu território o aproveitamento de hidráulico para geração de energia ou proibir a emissão, qualquer empreendimento que gere emissões, como termoelétricas, por exemplo. Isso é inconstitucional, porque são matérias que estão de competência legislativa da União. Isso vem acontecendo, mas também me parece que é um processo de maturidade no nosso país e discutir a questão ambiental, repito, não mais como Fla-Flu, mas uma questão de sustentabilidade. A lei geral vai trazer muito dessa maturidade, porque como foi dito, os estados vão falar de tipologia, mas não pode mais, hoje, deputado, até tem estados, inclusive, que dão licença prévia, sem rima para empreendimentos que precisam participar do leilão. Isso vai acabar com a lei geral, porque então você tem essa sistematização e depois você vê, como bem disse o deputado, a forma em cada estado, até porque o rio não pode ser tratado de um jeito num estado e no outro, o APP não pode ser tratado de um jeito no município e no outro. Então, aproveitando, a gente está falando de licenciamento ambiental, mas a gente é muito caro e importante para o setor da construção. Outros projetos de lei, né, deputado, e nós já tivemos a oportunidade de conversar, que fala da APP urbana, né, que está tramitando no Senado e tem um tema afetado no STJ, vai ter um julgamento muito importante, se você deve seguir o mesmo afastamento de curso da água no ambiente rural e no ambiente urbano. Isso impacta diretamente no licenciamento, vai impactar depois diretamente no licenciamento e na segurança jurídica. E um último ponto que queria até provocar o deputado é falar sobre a participação dos órgãos intervenientes, Denise. Talvez uma das questões que transforma o licenciamento ambiental em algo tão complexo é que você acaba vendo não só questões ambientais, você vê questões indígenas, você vê questões de comunidades tradicionais, você vê questões de patrimônio histórico, artístico e natural e de unidades de conservação dentro do processo de licenciamento. Talvez seja um ponto, se não o mais polêmico, um dos mais polêmicos, né, deputado? E em todas as versões vem tendo alteração nesse texto. É muito importante para quem defende o desenvolvimento sustentável que se tenha clareza de como vai se dar essa participação dos órgãos intervenientes. Conversamos sobre a redação, hoje ainda há um poder de veto que está vinculando a autorização dos órgãos gestores de unidade de conservação. Acho que essa é uma questão muito importante para o setor produtivo, como vai se dar essa participação, porque isso acaba, não só a questão de inviabilizar, mas acaba fazendo com que demore muito, né, deputado? Então, acho que essa questão dos prazos foram colocados agora, acho que é importante esclarecer aí os internautas sobre esse assunto. Eu queria até colocar internauta que é do Vitor Gobetti, que em relação à participação de outros órgãos, como o IFAM, que pela Lei 6.938 de 1981 não é parte do CISNAMA. A lei geral prevê que esses órgãos não devam estar relacionados ao licenciamento, entretanto sabemos que há representantes dos órgãos lutando para que essa questão seja modificada, garantindo a participação desses órgãos no licenciamento ambiental. Como pretende lidar com isso? Na verdade, tem um pressuposto da pergunta errado, né? No último relatório existe sim a previsão expressa da participação, mesmo daqueles que não fazem parte do CISNAMA. Não necessariamente você precisa fazer parte do CISNAMA para você agir como órgão interveniente no processo do licenciamento ambiental. Isso já está endereçado. O IFAM participa sim, e isso coloca com bastante clareza, e na última versão do relatório, isso vai ser mantido, não tenho a menor dúvida disso, no processo do licenciamento ambiental. O que existia de grande confusão, o que existe hoje na legislação vigente, ou na falta de legislação vigente em relação aos órgãos intervenientes?
Primeiro que é uma confusão, porque todos eles têm um poder de veto, ou têm um poder de colocar as suas exigências dentro do processo do licenciamento ambiental. Então, o empreendedor precisa ir na Secretaria do Meio Ambiente ou no IBAMA, precisa ir na Fundação Palmares, precisa ir na FUNAI, precisa ir no ICMBio, precisa ir no IFAM, precisa ir em todos os lugares e cada um deles fazendo as suas exigências, o que não acontece em nenhum país do mundo, e muitas vezes exigências contraditórias. Para cumprir uma, você precisa descumprir a outra, né? Então é um negócio absolutamente irracional. O que a gente fez foi um balcão único, tudo está centralizado no órgão licenciador. Todos os órgãos intervenientes vão dialogar com o órgão licenciador. O empreendedor já não precisa ir de lugar em lugar para ficar sabendo qual que é o parecer ou tendo um prazo diferente ou esperando por causa de um órgão interveniente que depois às vezes nem vai exigir nada, ficar esperando para ter o seu empreendimento, para ter a sua licença concedida. Não, está tudo centralizado no órgão licenciador, como acontece em todos os países, isso foi pesquisa em todos os países da OCDE, está centralizado no órgão licenciador, né? E mesmo nos países em que você tem a oitiva de povos tradicionais, como acontece aqui no Brasil, a palavra final, o sim ou o não e o como está com o órgão licenciador, está com o IBAMA do seu respectivo país. A ideia é centralizar no órgão licenciador, tendo um diálogo e tendo uma tentativa de consenso entre os órgãos intervenientes. Então, como acontecia antes, é isso que eu quero, ponto final, acabou, você vai acatar. Não é mais isso que acontece. O que acontece hoje, você pede a licença para o órgão licenciador, o órgão licenciador dá prazo para cada órgão interveniente se manifestar, então o IFAM se manifeste, FUNAI se manifeste, aí cada um vai se manifestar e vai falar, olha, acho que dá para fazer, acho que não dá para fazer, se der para fazer, precisa tomar essa e essa e essa medida para você compensar os danos que vão ser causados. Aí o órgão licenciador responde, bom, tudo bem, acho que essas medidas são razoáveis, vou passar para o empreendedor, ou não acho que essas medidas são razoáveis, devolvo para vocês o porquê eu acho que não são razoáveis, e vocês me devolvem mais uma vez mostrando o que vocês acham dentro desses limites que eu coloquei, que pode ser feito. Aí mais uma vez o órgão interveniente tem prazo, manda para o órgão licenciador, e aí o órgão licenciador vai, bom, agora eu acato nesses novos termos que vocês colocaram. Ou não, ainda não acato, justifico porque não acato e a licença está concedida. Posteriormente, se isso for questionado em juízo, toda a justificativa de todo o órgão licenciador e do órgão ambiental do que foi acatado e do que não foi acatado, e por que foi acatado e por que não foi acatado, estará lá para dar segurança jurídica. Agora, os limites, prazos, eles vão ser os mesmos para a área urbana, área rural, qualquer região? É de acordo com o porte potencial poluidor do empreendimento, né? Não é dividido em área rural, não é dividido em área urbana, como eu disse. Para atividade típica de zona rural, a gente tem esse cadastro especial, digamos assim, esse licenciamento especial feito pelo Cadastro Ambiental Rural, e mais para todos os outros empreendimentos, independentemente da área em que vão acontecer, o que realmente importa é o impacto ambiental causado. Eu estou pensando, por exemplo, em construir um loteamento e uma estrada. Uma estrada tem uma região muito maior que ela pode atingir, o loteamento segue determinadas especificações, a questão, por exemplo, não só do meio ambiente diretamente, mas saneamento, questões que já estão até alvo de outra legislação, mas no caso da licença ambiental. Não, da licença, como se disse, a grande diferença está na quantidade de lugares em que a estrada, por exemplo, vai passar. E isso está endereçado na medida em que qualquer nova estrada vai precisar de um estudo de impacto ambiental com seu respectivo relatório de impacto ambiental e precisando tomar qualquer medida para compensar, eventualmente existe a previsão na lei para construção e manutenção de serviço público, que esse é outro ponto bastante polêmico, né? Em determinadas obras, principalmente grandes obras, né, de infraestrutura, se exigia muitas vezes a manutenção, a operação de serviços públicos. Então, na licença, se exigia que você construísse a escola, equipasse a escola, contratasse os professores e desse aula, né? O empreendedor que não tem absolutamente nada a ver o empreendimento dele não tem nada a ver com a escola. Construísse o hospital, equipasse o hospital, colocasse os médicos e operasse o hospital. Isso acabou. Hoje, no novo relatório, o que a gente está colocando é o seguinte: pode-se construir e pode-se manter o serviço, mas quem opera é o poder público, porque é atividade típica de poder público. Então, numa grande hidrelétrica, por exemplo, que vai trazer muitas pessoas para uma cidade e a cidade não tem o saneamento básico necessário para comportar todas aquelas pessoas, o empreendedor pode sim, na licença, ser obrigado a fazer o saneamento, fazer a obra de saneamento para aquela cidade, mas é o poder público que opera. Perfeito, Marcos. Sobre essa questão, eu gostaria de parabenizar o atual relatório do projeto de lei, o tratamento que ele dá à Fundação Palmares, FUNAI e IFAM,
de maneira muito especial também, deputado, o regulamento que está trazendo agora sobre a 169 da OIT, né, a Convenção 169, que recentemente a gente teve um julgamento da TRF da primeira região sobre o linhão, né, que é tão importante até para a soberania nacional e ficou tanto tempo embargado por decisão judicial, porque não se sabia se a manifestação dos povos indígenas era vinculante ou não, e agora o texto deixa isso muito claro. Mas aqui, deputado, tem uma crítica que a gente continua fazendo, porque o que foi dito sobre a participação dos intervenientes não se aplica aos órgãos gestores de unidade de conservação, que continuam com o poder de veto, já está bem, né, bem mais ilimitado. A tua área de diretamente afetada tem que estar dentro da zona de amortecimento ou da própria unidade de conservação de proteção integral. Mas ainda nos parece que isso tem um problema jurídico que ofende o Pacto Federativo. Não pode um ente federativo ter poder de veto sobre a análise de outro ente federativo. Então a CETESB aqui em São Paulo está licenciando uma obra e o Instituto Chico Mendes ter o poder de veto. Isso é uma questão que a gente continua defendendo que não ocorra. Isso é assim hoje, por causa do parágrafo 3º do artigo 36 da Lei 9985 de 2000, que nas outras versões estava sendo revogado. A gente entende que deveria novamente ser revogado. E aí, Denise, fazer um pleito que a gente já fez ao deputado, que é um momento também de a lei ela não deixar que ocorra conflito entre normas. Então é hora de fazer os ajustes necessários. Uma coisa que nós levamos e foi bem aceito, né, pela relatoria, por exemplo, para o loteamento, que você tanto citou, Denise, você tem 4 anos para fazer as obras de infraestrutura básica. E a melhor, quando o cidadão tem uma área, por exemplo, empreendedor de 1,5 milhão de metros quadrados, ainda que ele não vá lançar 1,5 milhão de metros quadrados, é interessante que ele faça o licenciamento do todo, para justamente conseguir entender os impactos, os efeitos cumulativos e sinérgicos. O problema disso é que ele em 4 anos tem que fazer toda a infraestrutura, que custa a maior parte do investimento daquele loteamento. Isso é uma coisa que a gente fez o pleito para que viesse na lei para fazer esse ajuste, que não seja mais um prazo fixo de 4 anos, mas sim o prazo da licença de instalação. Então é uma outra coisa que a lei deve, né, o projeto deve albergar e que traz muito bom nesse sentido. Ter segurança e previsibilidade. Então, na questão dos intervenientes, desse ajuste na Lei 6766 de 79, a gente particularmente concorda integralmente, mas ainda, deputado, em relação aos órgãos gestores, né, das unidades de conservação, a gente entende que o papel deles deve ser como o dos outros intervenientes, né, no sentido de auxiliar no licenciamento ambiental, mas não ter um órgão podendo vetar que o outro exerça a sua função constitucional de a competência administrativa de analisar o processo de licenciamento ambiental. Ainda temos esperança que isso mude no relatório que vai ser encaminhado depois ao plenário. E quem tem mais uma pergunta, a questão da participação de órgãos intervenientes é que o empreendedor está sendo obrigado a custear o mapeamento do território. Né, o licenciamento tem estado em INFAM a participar de todos os processos, tendo um custo enorme ao empreendedor, muitas vezes empreendimentos que nem receberam ainda a licença. O órgão tem pedido a participação do INFAM em todos os processos por excesso de zelo e não apenas áreas em que há bens acautelados. Precisamos pensar em um meio termo para dar mais segurança ao técnico e só estar interveniente em casos onde estão previstos bens acautelados. Isso mudou no texto, no último relatório, e a preocupação é justamente a seguinte, né? Hoje, né, basicamente como funciona, o IFAM reivindica sua participação em todo empreendimento porque todo território nacional potencialmente possui alguma coisa histórica, né? O que não é razoável, né? Mesmo porque o IFAM não tem nem braço para fazer essa análise, e em diversas áreas em que você basicamente está destruindo um empreendimento para colocar outro no lugar, não faz sentido o IFAM fazer uma análise daquilo que já foi feita, a análise anteriormente para colocar um empreendimento que já estava lá estabelecido ou numa área em que você já, tradicionalmente, você já tem empreendimentos em que você não precisaria fazer aquele estudo. Ao mesmo tempo, a gente também não pode limitar a ponto do IFAM, e isso é um ponto do texto que também eu trabalho para ter um equilíbrio, e acho que na última versão do relatório que saiu ainda não está equilibrado, mas como está no último relatório, o IFAM só participaria, como foi sugerido aí pelo telespectador, pelo internauta, exatamente. De bens do licenciamento onde houver bens, Vitor, onde houver bens formalmente acautelados, como você colocou. Também não acho razoável, porque muito pouco está formalmente acautelado, e eventualmente quando se encontre algum patrimônio, precisa haver algum tipo de participação. Então acho que a gente ainda precisa encontrar um meio termo para isso, mas a hipótese do IFAM participar de todos os licenciamentos já está descartada.
Perfeito, nós já estamos fechando aqui, já até passamos um pouquinho do horário, mas aproveitando que em Kataguiri volta do parlamento aos trabalhos, reforma da Previdência sai logo? Sai logo, é prioridade, terça-feira já começamos a votação, acho que no máximo sexta-feira está acabado. Isso na Câmara e depois do Senado. Isso na Câmara, no Senado, eu acho que antes do final do mês ou até o final de setembro deve acabar. O presidente Davi Alcolumbre fez um grupo de trabalho para acompanhar todos os trabalhos da Comissão Especial da Previdência e todas as negociações envolvendo o texto, o BPC, a Aposentadoria Rural, a CSLL, enfim, tudo foi acordado junto com os senadores, junto com o Senado. Então não deve demorar para sair. E não deve ter grandes riscos de alteração do texto básico que já foi em primeira instância? Não, o que se fala de modificação no Senado é a inclusão de estados e municípios, mas incluindo os estados e municípios, tem a promulgação parcial da PEC, que é basicamente tudo que já foi discutido na Câmara, é aprovado automaticamente, é promulgado pelo Congresso Nacional, só volta a parte da PEC que trata dos estados e municípios. Essa é a expectativa que a gente tem, seja incluídos os estados e municípios no Senado e que só volte a questão dos estados e municípios para a Câmara. Então, nós vamos fechando por aqui o nosso Secov SP Debate. Agradeço muito a participação do deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo. Kim, muito obrigada. Eu que agradeço. E também o deputado Marcos Sai. Marcos, muito obrigada. E obrigada a vocês que estiveram com a gente até agora. E eu lembro que a íntegra do programa fica disponível no Facebook do Secov e também depois no canal no YouTube. Muito obrigada, um ótimo dia.